no primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, versos 20 a 29. Está escrito: era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Sutela. E ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias os chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Haron, a de baixo e a de cima, como também a Uzem Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A possessão e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias, a oriente Naarã, e ao ocidente Gezer e suas aldeias, Siquém e suas aldeias, até Aia e suas aldeias. Da banda dos filhos de Manassés, Bet-Siã e suas aldeias, Taanac e suas aldeias, Megido e suas aldeias, Dor e suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema família, palco de choro e esperança. Família, palco de choro e esperança. Nenhum de nós aqui hoje tem uma família perfeita. Todos nós viemos de uma família imperfeita. Todos nós constituímos uma família imperfeita. Nossos filhos hão de formar também famílias imperfeitas. O fato de sermos povo de Deus não nos isenta das imperfeições no que tange a nossa família. A Bíblia, sendo um livro muito honesto, não esconde os dramas familiares das famílias mais importantes da história da redenção. Fico olhando, por exemplo, Abraão, o pai da fé. Nele, diz a Bíblia, foram abençoadas todas as famílias da terra através do descendente. Mas Abraão não foi um homem perfeito, ele teve um caso de barriga de aluguel, que trouxe tantos transtornos para ele e para os pósteros. Seu filho Isaque não foi um homem perfeito, não lidou bem com os filhos, e jogou um filho contra o outro, e as consequências foram trágicas para a história. Jacó não foi um homem perfeito, ele jogou os filhos contra José, porque o filho José era o seu preferido. Um erro primário, básico. Um pai e uma mãe não pode ter predileção por um filho em detrimento dos outros filhos. José, governador do Egito, teve 2 filhos. Primogênito Manassés. E Manassés foi um monumento vivo para dizer que ele perdoava as injustiças sofridas na sua família. Deus me fez esquecer. Depois nasce Efraim,
E Efraim é um monumento vivo do que Deus estava fazendo na vida dele lá no Egito, duplamente abençoado. Agora o texto lido retrata para nós a história dos filhos de Efraim, porque Efraim era o caçula. Mas na hora de Jacó abençoá-los, porque Jacó os toma como seus próprios filhos, e por isso eles vão fazer parte das tribos, embora não tivessem sido filhos de Jacó, mas filhos de José, na hora de abençoá-los, Jacó põe a mão direita sobre a cabeça do Efraim, o caçula, e o José pensou que o seu pai estava meio senil, e não estava entendendo bem o que estava acontecendo, disse: não, papai, o senhor estava com a mão errada, a mão direita tem que ficar na cabeça do primogênito, Manassés. Não, meu filho, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu vou abençoar Manassés, eu vou abençoar muito mais o Efraim, o caçula. E Efraim, cujo nome significa duplamente abençoado, diz a Bíblia que teve 2 filhos, e esses filhos, Ezer e Eliade, vêm a se tornar ladrões de gado, que são assassinados com a mão na botija. O que é curioso é que Gênesis 50, 23 diz que José, o governador do Egito, viu os filhos dos filhos até a 3ª geração, ou seja, José viu esses 2 moços crescerem, acompanhou a história de vida deles, muito provavelmente tenha ido no funeral deles. Imagine o que é o governador do Egito tendo a tristeza de ir no funeral dos netos assassinados como ladrões. Mais tarde, o Efraim tem um outro filho, depois da morte dos meninos. E quando o menino nasce, ele põe o nome de Berias, e justificou, porque as coisas iam mal em sua casa. Ele carimba esse filho com as suas frustrações, com seus traumas, com suas dores, e marca o nome desse filho como que a perpetuar a sua desventura. Estou lhes trazendo isso à memória para retratar que os patriarcas, os pais da nação de Israel, não tiveram famílias perfeitas. O Abraão mentiu, e mentiu por 2 vezes, contratou uma barriga de aluguel. O Isaac mentiu e demonstrou preferência por um filho em detrimento do outro. O Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, e jogou os seus irmãos contra ele. José tem 2 filhos, e um desses filhos tem 2 filhos que viram ladrões, e são assassinados no ato do roubo. Tragédias acontecem na casa de homens e mulheres de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui já viveu dramas terríveis com alguém ligado à nossa casa, à nossa família? Eu tive a dor de ter um irmão assassinado pelo primo primeiro da sua esposa, e são incalculáveis as dores, pastor Ival, e os desdobramentos de um fato desse na vida. Quando eu olho para a história desses homens, e não só eles, você vai para frente na história e você vê homens como Eli, tendo filhos problemáticos. Você vê um homem de Deus como Samuel, cujos filhos eram avarentos, gananciosos, corruptos. Você vai ver a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, cuja família foi devastada por crises medonhas. Você vai ver Salomão, o mais sábio,
não tendo sabedoria para educar os filhos, e o seu sucessor vai desencaminhar o povo de Deus para grandes tragédias. Você vai ver o rei Ezequias sendo o pai do maior monstro de Israel, o rei Manassés. Isso significa que nem sempre os filhos seguem a pegada dos pais. Há filhos que jogam fora o legado recebido dos pais. Eu gostaria de pensar com você então nessa cena. Efraim, duplamente abençoado, recebe uma bênção especial do avô, do Jacó. E de repente, 2 filhos naquela casa, Ezer e Eliade, se tornam ladrões de gado. Eu não sei como é que isso começou, pastor Ivo, a Bíblia não diz. Mas ninguém começa roubando assim, lá no pasto do vizinho, tocando um bando de boi, ou de vaca, ou de ovelhas, roubando. Não, começa talvez com coisas pequenas, com coisas miúdas. Às vezes é o menino que vem da escola com um objeto na mochila que não lhe pertence. Às vezes é uma coisinha miúda, pequena, que os pais nem notam, que se não for corrigido cedo, se não tomar uma atitude imediata, vai desembocar num problema maior lá na frente. Eu não sei se de repente o Efraim olhava o rebanho dele, parece que tem mais ovelha aqui do que eu comprei, o que está acontecendo? De repente os meninos vão em Gate, é a terra dos filisteus. Gate é a terra natal do gigante Golias. E naquela terra já dos filisteus, esses meninos são apanhados, surpreendidos, flagrados, cometendo um crime terrível de roubo. Eu imagino a dor de Efraim. Eu acho que não deve ser simples, não deve ser fácil um pai visitar um filho na cadeia, se essa cadeia não foi fruto de um erro da justiça, mas de um crime cometido. Ou pior ainda, o que um pai, o que um avô ir no funeral de um neto que foi assassinado, flagrado na transgressão, no crime. O que é curioso é que diz a Bíblia que o Efraim, versículo 22, diz que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai. A dor do luto. O luto dói demais. O luto dói mais do que qualquer outra dor humana, do que um prejuízo financeiro, do que você sofrer uma injustiça. É a dor que parece que grita na alma, que se recusa a acalmar. E está esse pai chorando a morte de seus filhos, muito tempo. Mas sabe o que mais me toca o coração? É que essa é uma dor diferente, porque eu acho que o Efraim, ao chorar, chorava também em virtude da culpa. Eu acho que ele perguntou tantas vezes: onde eu falhei? Onde eu falhei? Por que os meus filhos se tornaram o que se tornaram? Onde eu não entendi bem? Onde eu fracassei? Por que eu não vi isso antes? Por que eu não percebi? Por que eu não notei isso antecipadamente? Por que teve que chegar a esse ponto para a tragédia ser irremediável? Agora notem que no meio dessa tragédia toda, diz o texto, confira comigo, versículo 23, depois
depois do choro, depois do luto, depois da dor, depois da tragédia, depois da morte, depois da vergonha, diz o texto, depois coabitou com sua mulher. E ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Trocando em miúdos, o que está escrito aqui é mais ou menos o seguinte: ele não viu com bons olhos, de bom grado, a gravidez da esposa. Na cabeça dele, para dar o nome que deu no menino, ele pensou: vai nascer um outro ladrãozinho de gado, vai nascer mais um menino para me fazer passar vergonha, vai dar tudo errado. Então, ele bota o nome no menino Berias. Sabe o que significa Berias? Maldade. A palavra significa maldade. Ele transforma esse menino num monumento da sua desesperança. Eu vou botar um nome em você, menino, porque está tudo errado na minha casa. Agora imagine esse menino crescendo, com esse legado, com esse estigma, com esse rótulo. Eu sou fruto de tudo errado na minha casa. A carga. Porque lá atrás ele botou nome bonito nos meninos. Ezer significa tesouro, Eliade significa Deus testifica. Eu botei nome bonito nos meus filhos e deu tudo errado. Pois agora eu vou botar um nome feio mesmo, que a coisa está muito ruim na minha casa. E ele despeja a sua mágoa, seu desânimo na vida no terceiro filho. Notinha de rodapé: às vezes hoje corremos o risco de pôr uma carga pesada nos nossos filhos, transferindo para eles as nossas frustrações. E o Berias não tinha culpa nenhuma com esse negócio, mas tem que carregar o fardo pesado das frustrações da sua casa e da sua família. Primeiro ponto que eu quero destacar então: Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam sua família preventivamente. Aliás, parece que isso vem de tradição familiar. Porque se você perceber, o Abraão mentiu, o Isaac mentiu, o Jacó mentiu, os tios, os irmãos de José, o avô, mentiram. Ele está vindo numa esteira de mentira, de enganos na família. Tinha lastro de coisa errada, que está passando de uma geração para outra, de uma geração para outra. É José que interrompe esse fluxo. Mas agora parece que tudo volta à tona. E agora os netos de José estão se rendendo ao pecado, ao crime. Agora veja você, versículo 21. Efraim desistiu de viver quando a tragédia desabou sobre a sua casa. Porque o verso 21 trata da tragédia e o verso 22 trata da consequência da tragédia. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai. Choro, lamento, desespero. É como se ele perpetuasse o luto. Eu sei que é muito fácil a gente falar do luto do outro quando não é a gente que está passando por ele. Eu nunca esqueci, certa vez, de um professor que em classe sempre falava para nós que a morte é coisa natural, que a gente tem que encarar como natural, que a gente não tem que se alarmar, não tem que chorar, não tem que gritar de dor. E um dia essa pessoa foi surpreendida com a notícia de que um irmão dele tinha sido assassinado.
E este homem gritava de dor. Então não censure o outro quando você não está sentindo a dor. Não julgue o outro quando não é você que está sentindo latejar na alma a dor do luto. A dor do luto dói muito. E a Bíblia diz que Efraim está vivendo isso, como que se recusando a ser consolado. Por muitos dias, eu sei que o luto precisa ser vivido, e eu sei que o luto precisa ser terminado. E eu li há poucos dias que a melhor maneira de você honrar a memória de quem partiu é não desistindo da vida, é botando o pé na estrada. O problema do Efraim é que ele não só chora quando nasce a esperança que vem um outro filho, que a mulher engravida, que nasce uma criança, que pode recomeçar uma nova história. Ele carimba essa história com dor, com frustração, com expectativas medonhas. Notem comigo que dar nome lá para o povo de Deus, o povo de Israel, é diferente de dar nome aqui. As pessoas dão nome aqui no Brasil por achar que vou botar o nome do meu filho de um jogador famoso, né? Então ele é torcedor daquele time, aquele time tem um jogador que é um ídolo da torcida, vou botar o nome no fulano, vai ser meu troféu. Outro bota o nome de um artista, de um ator, de uma atriz, ou de uma pessoa famosa da história, ou porque o nome é bonito. Para piorar, às vezes tem alguns nomes que juntam o nome do avô, da avó e faz um nome novo, que você precisa escutar. Qual o nome mesmo? Como é que escreve mesmo? É complicado. Mas lá não era assim, não era assim. Por exemplo, quando a Raquel, lembra da Raquel? Mulher de Jacó? Lá no capítulo 30, verso 1, ela fez uma colocação para o marido dela: dá-me filhos, senão eu morrerei. Ela era a preferida do Jacó, mas ela não tinha filhos. O Jacó ficou bravo com ela. A única vez que eu vejo Jacó bravo com a mulher foi nesse dia. Que negócio é esse, mulher? Eu não sou Deus não, hein? Eu não posso, o problema é com você, nem comigo. Agora note que ela não pediu filho, ela pediu filhos. Pediu filhos. E ela teve o primeiro filho, José. E José fica mais um filho. E no ato de pedir filhos, ao dar o parto, ao segundo, ela morre. Tem hora que você pede coisa para Deus sem saber o que está pedindo. É melhor você orar assim: Senhor, se for da tua vontade, me dê filhos. Quando o menino nasce, ela bota o nome no menino de Benoni, filho da minha dor. Vou carimbar esse menino. Eu vou morrer, mas ele vai carregar esse nome. Toda vez que alguém perguntar o nome dele, vai saber que eu morri por causa dele. Ele foi a causa da minha morte. Ele vai carregar isso. O Jacó diz: não vou deixar isso não. Trocou o nome do menino, Benjamim. Não, Benoni não, é Benjamim. Ele não vai ter que carregar esse fardo não. A nora de Eli, ao receber a trágica notícia do campo de guerra, que os filisteus tinham roubado a arca da aliança, que o marido dela, que o cunhado dela estavam mortos no campo de batalha, e que o sogrão dela tinha caído da cadeira, quebrado o pescoço, ela está dando a luz, mas antes de morrer, ela bota o nome do menino Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Coitado do Icabode. Como sofreu na escola. A hora da chamada, Icabode, o cara queria enfiar a cabeça no chão, para ninguém saber quem era ele. Carimbou a menina. Carimbou o menino. Está escrito lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10, que Jabes foi mais nobre que dos seus irmãos, porque em meio a dores a sua mãe lhe deu a luz, e por isso botou o nome de Jabes. Coitado do Jabes.
Todo mundo tinha que saber que ele nasceu, mas ele foi um motivo de muito sofrimento para sua mãe. Ele disse: não, eu não quero esse destino para mim não. O Senhor muda a minha sorte, o Senhor me abençoa, o Senhor alarga minhas fronteiras, o Senhor me livra do mal, que a tua mão seja comigo. Meu Deus, eu não quero carregar essa herança não. Agora está o Efraim, acabou de sair de um luto terrível, amargo. Aí nasce um menino, podia botar: agora Deus vai me dar um renovo, agora Deus vai restaurar minha vida, agora Deus vai alegrar minha alma, agora Deus vai fazer tudo novo na minha história, Deus vai me consolar. Não, bota num coitado do menino de Berias, maldade, e eu estou botando você nesse nome, que vai tudo mal na minha casa. Então, notinha de rodapé aqui: não descarregue as suas frustrações em seus filhos. Deixa eu fazer a pergunta do pastor Ival. Vocês estão entendendo? Não descarregue as suas frustrações em seus filhos. Às vezes, há pais que querem que os filhos cumpram os seus sonhos ou vivam as suas frustrações. Eu não consegui realizar o meu sonho, você vai realizar. Não, mas o sonho do filho é outro. Tem pai que quer impor a vocação para o filho: você vai ter que fazer esse curso, porque esse que eu quero que você faça. Não quer nem saber se o menino tem vocação para isso. Você vai fazer porque eu quero que você faça, pronto. Não queira decidir o futuro dos seus filhos. Entregue seus filhos nas mãos de Deus, para que eles realizem os projetos de Deus. Agora, note outra coisa. Veja comigo o verso 24. Sua filha Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também a Uzá-Seriá. O que ele está querendo mostrar conosco com esse versículo? Enquanto Efraim estava chorando, e enquanto Efraim estava projetando a sua dor no outro filho que nasceu, Berias, tinha coisa boa acontecendo na sua casa. A menina aqui, a Será, enquanto os irmãos estão roubando e sendo assassinados, ela está edificando cidades. Ela está produzindo, ela está construindo, ela está empreendendo. Agora, note algo importante. Quando uma família tem vários irmãos e tem um que dá muito trabalho, qual é a tendência natural da família, dos pais? É concentrar toda a atenção no filho que está dando problema. E nem observa que tem outro filho ou outros filhos que estão dando certo. E que precisam também de pai e mãe. Porque às vezes os pais, na tentativa ou no esforço de ajudar quem está sendo problemático, esquece de que o outro que está dando certo precisa também de apoio, de presença, de cuidado, de pastoreio, de ajuda. Por favor, eu sei que tem luta, porque se você não tem luta na sua casa, dá um endereço para nós vamos fazer um curso intensivo com você lá, e o pastor Ival vão ser os primeiros a ser matriculados no curso. Então não permita que o fato de ter lutas na sua casa tire os seus olhos daqueles filhos que são obedientes, são fiéis, são generosos, são submissos, traz alegria para a sua casa. Olhe para eles também, dê graças a Deus, abrace-os também, cuide deles. Efraim não conseguiu ver o potencial que ele tinha em casa. E ele não conseguiu ver porque na cabeça dele ia tudo mal na sua casa. Não é isso que ele disse? Versículo 23.
porque as coisas iam mal na sua casa. Não era tudo que ia mal, não. A Será não ia mal, a filha não ia mal, a filha estava bem, a filha era empreendedora, a filha era consultora, a filha estava progredindo, a filha estava levando a história a acontecer. Não era tudo, não. Tem hora que a gente transforma parte como se fosse o todo. Tinha coisa boa. E eu sei que tem luta, mas tem coisa boa na sua casa, viu? Não joga tudo fora, não joga toalha, não. Tem coisa boa na sua casa, valorize a sua família. Tem bênção na sua casa, tem coisa certa na sua casa, tem gente dando certo na sua casa. Glorifique a Deus por isso. Agora, preste atenção nesse ponto. A amargura de um pai pode se refletir no futuro de seus filhos. A amargura de Efraim induziu Será a colocar um nome não muito bonito na cidade que construiu. Essa cidade que ela constrói aqui, veja você comigo, verso 24, significa vazio, ou cidade do vazio. Ela constrói uma cidade, mas na hora de batizar a cidade, o ambiente da casa dela refletiu no nome que ela deu na cidade. Em outras palavras, você sempre vai influenciar seus filhos, ou para o bem, ou para o mal. Até sua omissão vai reverberar na vida de seus filhos, e vai reverberar na profissão de seus filhos, e vai reverberar nos empreendimentos de seus filhos. Então, muito cuidado para você não trazer influências negativas para dentro da sua casa. Agora, eu quero concluir dizendo o seguinte, que a crise na família afeta relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos. E chega uma hora que às vezes os pais precisam tomar uma postura. Seu filho errou, sua filha errou. Eu conheço pai e mãe que são radicais, que bota o filho para fora de casa, que chuta, literalmente, ou se não emocionalmente, de casa, porque o filho e a filha erraram. São inflexíveis. E eu tenho aprendido uma coisa: quando os pais são inflexíveis, quebra os filhos. Quebra. Você anda aqui em São Paulo, e se você estiver com o seu carro em cima de um viaduto, em cima de uma ponte, e parou o trânsito, a ponte balança. E balança para não quebrar. Você sobe 80 andares num prédio, lá em cima balança. Balança para não quebrar. Pai e mãe que são radicais demais, duros demais, inflexíveis demais, quebram os filhos. Se o seu filho errar, faça igual a história que Jesus contou da parábola do filho pródigo. O menino errou, o menino falhou, o menino fez coisa errada mesmo, ele matou o pai no coração, ele pediu a herança antecipada, ele foi perdulário, ele foi inconsequente, ele foi gastador e irresponsável, ele voltou para casa sem dinheiro nenhum, mulambento, e o pai não joga na cara dele, o pai o abraça, o pai o beija, o pai festeja, o pai se alegra, o pai perdoa. Faça da sua casa um lugar de misericórdia. Faça da sua casa um lugar de perdão. O amor é irresistível. O amor transforma. Eu já contei esse fato aqui, em outra ocasião, em outra circunstância, mas isso marcou tanto a minha vida, isso foi há muitos anos. É uma história que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Um menino chamado Netinho, era quase pré-adolescente, foi colhido pelo professor, em flagrante, conforme o professor entendeu, numa tentativa de cola, numa prova de geografia. O professor era uma escola de linha muito dura,
tomou a prova dele, deu 0 para ele, e chamou os pais. E na frente dos pais, o professor mostrou o fato, e o menino ficou muito humilhado. Na volta para casa, os pais eram militares, o pai era militar, o menino tentou conversar com o pai, para explicar para o pai. O pai não permitiu. Você não tem o direito de falar comigo. Você nos envergonhou, você nos humilhou, você não tem o direito de abrir a boca. E o menino, durante uma semana inteira, tentando conversar com o pai, com a mãe, eles não ouviram, não abriram o canal de comunicação. O menino foi se definhando, emocionalmente. Uma semana se passou, pai e mãe foram ao supermercado fazer compra, deixaram o revólver em cima de uma mesa. O menino, netinho, pegou uma caneta, um papel e escreveu uma carta. Disse: papai e mamãe, eu não suportei a dor de não poder me defender. Dizer para vocês que o meu professor se equivocou. Eu não estava tentando colar. Eu fui injustiçado. E vocês não me deram sequer o direito de dizer para vocês que eu sou inocente. Perdoem-me, mas eu não suportei essa dor. Pegou o revólver do pai, deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, netinho estava numa poça de sangue, com o revólver de um lado, a carta do outro lado. Essa história impactou o Brasil, trazendo uma lição para nós. Se o seu filho, se a sua filha errar, perdoe. Perdoe. Nossa casa tem que ser lugar de misericórdia. Mas me permita encerrar então. Por favor, observe comigo o verso 27. Agora começa, a partir do verso 25 até o verso 27, a descrever a descendência do Berias, do menino que ele achou que era um problema. Você pode ler comigo? Eu sei que tem nome aqui difícil de ler assim rápido, né? Então vou ler, você acompanha, tá bom? Senão a gente pode agarrar. Olha aí comigo. O filho de Berias, versículo 25. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Sabe de onde saiu o libertador de Israel, que entrou com a nação na terra prometida? Nasceu de Berias. Bendito seja Deus. Aquilo que você acha que vai ser um grande problema, pode ser a solução de Deus. Aquele filho que você diz não vai dar certo, nasceu na hora errada, nasceu no lugar errado, vai ser só problema. Deus diz: pois é esse que eu vou levantar para ser uma grande bênção para toda a nação. Aquele filho, aquela filha que hoje pode ser motivo de choro, de dor para você, pode ser a pessoa que Deus vai levantar nessa geração para ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Quem dirige a sua família é Deus, o futuro da sua família pertence a Deus. Então glorifique a Deus pela família que você tem. Pode ter problema, pode ter dor, pode ter lágrima, essa família está nas mãos de Deus, e Deus pode levantar alguém dentro dessa família para ser uma grande bênção na sua história e na história de toda a nação. Louvado seja o Senhor. Deus muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história, Deus faz um grande milagre. Bendito seja o Senhor. Tem esperança, porque Deus está no trono, e as rédeas da nossa história estão nas mãos de Deus. Tem família com problema aqui nessa noite? Tem? Ou será que eu e Erival somos as exceções? Tem gente aqui pronta a colocar nas mãos de Deus as suas lutas? Deus, eu quero que a minha família seja uma bênção. Eu estou passando luta, Senhor, mas o Senhor pode suscitar alguém aqui na minha casa. Eu não sei o que Deus pode fazer com um neto nosso, com um bisneto nosso, se Jesus não voltar antes. Deus pode